hoje, depois que vocês responderam aí, nós vamos fazer uma análise, irmãos, do quê? Desse versículo que está sendo interpretado fora do contexto, do contexto histórico, do contexto remoto, do contexto inicial, do contexto imediato. Então, quando nós vamos ler um verso, nós não podemos pegar aquele verso isolado, porque senão nós nos complicamos. Então, um verso bíblico que é mal interpretado é esse: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou o verso também, né? Diz que o Espírito concede vida, mas a letra mata. Então, os nossos irmãos, de forma errônea, interpretaram esse verso assim, totalmente fora de contexto. E esse verso é utilizado ainda hoje. Diminuiu bastante, mas ainda hoje ele é utilizado para dizer o quê? Que você não precisa estudar, não é só teologia, né? Mas principalmente teologia. Porque a letra, no sentido de estudo, mata, mas o Espírito vivifica. Então, os irmãos sempre usaram este verso para dizer que vocês, ou nós, de forma geral, não pode estudar, porque a teologia vai esfriar, vai matar, aqui no sentido espiritual do termo. E nós sabemos, irmãos, que aqui Paulo não está se referindo ao estudo, porque senão seria uma tremenda de uma contradição. E olha como seria a contradição. A pergunta básica que eu faço para vocês: Paulo, ele era um homem estudado, sim ou não? Muito estudado. Muito, mas muito estudado. E quando Paulo se converte, pode ter até na cabeça de alguém que Paulo parou de estudar, mas é o contrário, irmãos. Paulo precisou estudar ainda mais para que ele pudesse entender qual era a revelação bíblica que Deus havia passado para ele. Então, no caso de Paulo, era mais ou menos como se nós, assim, eu vou fazer essa comparação de forma bem simplória. É a mesma coisa que você pegasse um homem muito estudado, vamos pegar assim, um padre que estudou muito, mas muito no seminário que ele fez, se convertesse ao Evangelho, ele olharia para a Bíblia de uma forma totalmente nova. Então, ele usaria a base que ele tem, que eram os estudos que ele havia feito, porém com uma nova roupagem, com uma nova visão. Então, ele teria que voltar agora para a Bíblia e repassar tudo aquilo que ele estudou, porque agora os olhos dele foram abertos pela revelação do Espírito Santo. Então, como nós já utilizamos aí as bases, né, sempre para falar desta questão do contexto inicial, que vai ser para nós aqui o verso de número 6. Vou compartilhar com vocês a tela do texto bíblico para nós podermos utilizar o nosso contexto inicial, que é o verso de número 6. Então, o contexto inicial nosso vai ser o verso de número 6. E nós vamos trabalhar com o contexto, primeiramente, imediato. Qual é o contexto imediato para nós aqui? Todo o capítulo? É o capítulo todo. Isso. Então, vamos trabalhar esse capítulo todo, principalmente o capítulo que é anterior a ele, o capítulo não, os versos que são anteriores a ele, que começa no verso 1 e vai até o verso de número 5, só para nós entendermos um pouquinho do que Paulo está falando aqui. Vamos lá. Ele começa falando sobre a questão de ele se apresentar como tendo uma carta de recomendação. Então Paulo vai dizer, olha, eu não preciso de uma carta de recomendação, porque na verdade vocês são a minha carta, né? Ou seja, o processo de conversão de vocês, o trabalho que eu fiz aí, já diz quem eu sou. Então quando as pessoas olharem para vocês, os coríntios, já vão ver que vocês são a carta de recomendação. Ou seja, vai falar quem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, através da igreja de Corinto, as pessoas olhando para a igreja de Corinto, seria uma carta já de recomendação. Então, se alguém quisesse ali daquela região conhecer quem era o apóstolo Paulo, era só olhar para a igreja de Corinto. Eles veriam que o apóstolo Paulo era um missionário, um pregador, um apóstolo, que passou ali naquela cidade grega de Corinto, pregou o evangelho, houve a conversão de muitas pessoas, e eles estavam sendo o quê? Pessoas que estavam sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. E aí Paulo começa dizendo, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Bastava olhar para a igreja de Corinto, que era como se fosse uma carta.
Estando já manifestos, verso 3, como carta de Cristo produzido pelo nosso ministério, o ministério apostólico de Paulo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra. E vocês já têm uma dica de que Paulo, do que Paulo está falando, e é uma pergunta para crianças da escola dominical. O que foi escrito em tábuas de pedra? A lei? Ei, os 10 mandamentos. Não é isso? Foi escrito em tábuas de pedra. Então, do que Paulo está falando aqui? Paulo já começa falando da aliança que foi feita lá, escrita em tábuas de pedra. Mas agora, né, pelo Espírito Santo, há uma nova aliança, uma nova lei, escrita não em tábuas de pedra, mas no coração. E essa lei, essa nova aliança, é escrita, olha aqui, ó, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então, Paulo aqui, ele vai reforçar essa ideia de que a lei, os coríntios, aqueles que se converteram ao Evangelho, são o quê? Pessoas que o Espírito Santo escreveu no coração deles a nova aliança, através de Cristo Jesus. E ele se refere no verso 4. Então, o que Paulo está dizendo nos versos iniciais? Vocês, coríntios, são a minha carta de recomendação. Porque as pessoas olham para vocês e estão vendo a transformação. Porque vocês são a carta de Cristo. E esta carta, ela não foi escrita como a lei em tábuas de pedra, mas agora em tábuas de carne. Paulo vai falar. Isto é no coração de vocês. Então, o Espírito de Deus escreveu a nova aliança, a transformação do Evangelho dentro do coração de vocês. Então, nesses versos iniciais, Paulo está falando de duas alianças. Quais são essas duas alianças? Ele está falando da velha aliança, que é a aliança da lei, e ele está falando também da nova aliança. E que nova aliança é essa, irmãos? A nova aliança que se refere ao Novo Testamento. Essa é a nova aliança que nós vemos aqui Paulo falando. Essa tábua de pedra se refere à lei e a tábua de carne se refere à nova aliança, que é o quê? Quando eu digo nova lei, eu não estou falando que Jesus abandonou a lei do Velho Testamento e trouxe uma nova lei. Não, eu estou falando nova lei no sentido de que Cristo cumpriu a aliança do Antigo Testamento e agora ele cumpre esta nova lei, esta lei do Antigo Testamento, e nos traz uma nova aliança profetizada. Então, aqui no verso de número 6, ele já está dizendo aqui, ó, o qual nos habilitou numa nova aliança. Que nova aliança é essa, irmãos? É o Novo Testamento? Exatamente. Novo Testamento. Então, Paulo está dizendo e fazendo uma separação aqui para ficar mais fácil entre a lei e a graça. A lei veio mediante Moisés, por intermédio de Moisés. Por isso que ele faz questão de ressaltar aqui que a nova aliança veio por intermédio de Cristo. E a velha aliança veio por intermédio de Moisés. Então, a lei veio por intermédio de Moisés. A graça por intermédio do Espírito. Está claro para vocês até aqui? Alguém quer fazer uma observação? Alguém quer, de certa forma, discordar daquilo que nós lemos aqui? Fiquem à vontade. Aqui vocês têm a liberdade de discordar e falar, não, pastor, essa interpretação está sendo forçada. Eu não estou conseguindo enxergar isso que o senhor está falando nos versos que precede o verso de número 6. Tudo bem? Tá? Então, era isso que Paulo estava dizendo. Então, como não tem nenhuma dúvida aí para vocês, a gente pode avançar agora no pós-texto, né? Ou no pré-versículo e no pós-versículo. Chegamos aqui no verso quando Paulo está dizendo, na parte A do verso 6, ele está dizendo, olha, porque o Senhor nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança que está agora fundamentada não mais na lei,
mas uma nova aliança que está agora abalizada, fundamentada na graça, através e por intermédio de Cristo Jesus. Então ele fala, ó, ministro de uma nova aliança, não tendo mais a lei como base, mas tendo agora a lei do Espírito. E aqui, esse Espírito não pode ser entendido, eu não sei porque a tradução aqui até deixou esse Espírito com letra minúscula, mas na verdade esse Espírito aqui tem a ver com o Espírito Santo, porque a letra, ele está falando, que letra que mata? Ele está falando a letra da lei. Mas o Espírito é o que dá vida. É disso que Paulo está falando. Aí quando nós lemos o verso 7, nós começamos a entender com maior ênfase, com uma clareza bem maior. Olha aqui, ó. E se o ministério da morte, ele está falando da letra da lei, gravados com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, irmãos, eu não preciso mais avançar nesse texto para vocês entenderem, ou para nós entendermos, que Paulo está falando de duas alianças aqui. Está falando da aliança da lei e da aliança da graça. Uma aliança que tinha por base a lei trazida por Moisés e a nova lei trazida por Cristo e que é gravada em nossos corações através do Espírito Santo. Porque Moisés escreveu a letra, e ali não só os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. Está falando da letra da lei como um todo. Porque Moisés, quando escreveu a lei, Moisés escreveu em tábuas de pedra. Por quê? Nessa época, como vocês vão estudar em bibliologia, não existia os pergaminhos. Então, onde se escrevia, gravava a lei? Se gravava em pedra, numas tábuas, que a gente chama de argila. Talvez vocês estejam pensando aí, né, a dificuldade que se tinha, mas escrevia em tábuas de argila. E elas secavam e ficava gravado as letras ali naquelas tábuas. Então, a letra da lei foi gravado em tábuas. Moisés a escreveu em tábuas. Tudo bem, irmãos, até aqui? Amém. Sim. Amém? Amém. Agora, e se eu perguntar para vocês, por que Paulo está falando aqui que a letra mata? Verso 6. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. E no verso 7, Paulo vai falar aqui da lei como ministério da morte. O que quer dizer isso, irmãos? Porque a letra mata. E a lei era um ministério da morte. Vai falar, mas Deus mandou a lei e a lei matava as pessoas? Em que sentido Paulo vai estar falando que a letra mata? Tá? Não precisa que vocês respondam, eu só quero explicar o que é essa letra, por que a letra matava? Por que a lei é chamada de ministério da morte? Poderíamos pegar aí o contexto remoto, tá? E nós vamos precisar do contexto remoto, mas eu já quero já passar para vocês uma explicação já direta. Abra a Bíblia de vocês, no livro de Gálatas, no capítulo 3, nós vamos fazer uma meditação, para mim já dar uma explicação sobre o que tem a ver, ou qual o sentido de que Paulo falou que a letra matava e que o Espírito dá vida. Por que a lei era chamada ministério da morte e a graça em Cristo é chamado de ministério da vida? Por que a letra mata e por que o Espírito vivifica? Gálatas, o capítulo 3. Está todo mundo enxergando aí o verso na tela? Sim. Ótimo. Sim. Então, vocês só acompanhem comigo aí que nós vamos dar uma explicação rápida, tá? Não vou, irmãos, me ater a detalhezinhos aqui, porque nós vamos ter uma matéria, olha que coisa linda, hein? Na nossa grade, tem uma disciplina que eu coloquei que é só sobre Gálatas. Nós vamos estudar só sobre Gálatas, só sobre Romanos, só sobre a carta aos Hebreus. Então, às vezes, não fiquem, assim, meio que desesperados. Poxa, mas eu não entendi isso. O pastor explicou muito rápido. Irmãos, não se preocupe, porque conhecimento é dosado, né? Não dá para mim passar todos
todo o conteúdo para vocês em uma aula só. Então, quando você não entende o conteúdo numa aula, assiste o vídeo de novo, tenta puxar ali, entender o que você pôde, mas nas matérias que virão, a gente dá uma clareada maior e melhor, porque todas as matérias estão interligadas, porque nós estamos falando de um único livro que é a Bíblia. Então, todas as matérias estão interligadas uma com a outra, tá? E eu fiz a grade de uma forma que vai ser como se fosse uma escada, uma sequência lógica, que vocês vão aprendendo, montando quebra-cabeça, tá? Muito bem. Paulo está falando aqui, escrevendo a carta para os Gálatas. No verso 2, ele já diz: recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Espírito aqui é Espírito Santo. Se vocês voltarem no contexto remoto, que aí a gente trabalha o contexto remoto, por outros versos, pode ser do mesmo livro, né? Vamos voltar, irmãos, assim rapidinho, para vocês pegarem todo o contexto, para nós chegarmos até aqui. Vamos começar lá em Gálatas, o capítulo 1, e vocês só vão batendo o olho. Eu vou dando aquela passada bem rapidinho, para a gente chegar e entender o contexto do que Paulo está falando aqui. Então voltem aí e pega Gálatas, o capítulo 1. Muito bem, todo mundo aí em Gálatas 1? Amém. Ótimo, então acompanha aí comigo. Paulo está falando no início da sua carta, repreendendo os Gálatas, porque, eu estou no verso 6 aí, porque eles já estavam na situação, olha o contexto histórico, eles estavam sendo manipulados por alguns judeus, que se infiltraram no meio deles, estavam querendo que os Gálatas, aos quais Paulo havia pregado o evangelho, esses chamados judaizantes, que eram judeus que supostamente haviam se convertido ao evangelho, eles estavam querendo que os gentios, que nesse caso aqui eram os Gálatas, voltassem a observar a lei de Moisés. Então eles estavam dizendo aqui o seguinte: olha, Paulo pregou, mas para vocês receberem a salvação, vocês precisam observar a lei de Moisés. Aí Paulo está falando, esses judaizantes aí estão pregando um outro evangelho, que não é o evangelho que eu preguei para vocês, porque o evangelho que eu preguei para vocês é o evangelho com base na graça, e não um evangelho baseado e fundamentado na lei. Aí ele continua dizendo: eu recebi esse evangelho, não foi de homem. A minha autoridade não está baseada em homem, mas baseado em Deus, porque eu recebi esse evangelho através da revelação divina. Olha lá, quando nós dissemos, o Felipe aí confirmou, o Pedro também, que Paulo, ele era um homem estudado. Olha o que ele diz no verso 14, e na minha nação, Israel, em relação ao estudo do judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então Paulo está dizendo que na média de idade dele, ele estava à frente de muitos jovens, porque ele é uma pessoa extremamente dedicada ao estudo da lei. Aí ele diz, quando porém ao que me separou, antes de eu nascer, ele me chamou, olha aqui, pela sua graça. Então Paulo era um homem extremamente estudado, versado na lei, na Torá, e ele diz aqui, eu me converti, Jesus me encontrou. E aí ele começa a falar, olha, o evangelho que eu recebi foi uma revelação, porque quando eu recebi esse evangelho, eu não fui perguntar para os apóstolos, mas eu fui lá para as regiões da Arábia, e depois eu voltei outra vez para Damasco e já comecei a pregar o evangelho. Depois de 3 anos que eu havia me convertido, aí sim, eu subi para Jerusalém e fiquei ali com Pedro 15 dias, e só fiquei com Pedro. Eu não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Irmãos, olha como uma coisa está ligada à outra. Lembra daquela aula que nós tivemos na hermenêutica sobre a questão dos apóstolos? Né? Que os apóstolos não eram necessariamente somente aquele do círculo dos 12. Tinha lá Tiago, irmão de João, mas Paulo chama de apóstolo Tiago, o irmão do Senhor. Então Tiago, que esse Tiago, irmão do Senhor, irmão carnal de Jesus, não era do círculo dos 12, mas no entanto, ele está sendo chamado de apóstolo. Lembra dessa aula que nós tivemos? Olha como a Bíblia ela se encaixa. Lembra da lógica que eu falei para vocês, da hermenêutica, que numa parte não pode dizer uma coisa e na outra parte dizer outra?
olha aí, nós lendo o livro que Paulo escreveu aos Gálatas e já fazendo uma conexão com muitas partes da aula que nós estudamos. Paulo está dizendo que ele não era conhecido das igrejas que estavam em Cristo. Eles somente ouviam falar, olha, aquele que nos perseguia agora se converteram ao Evangelho e davam glórias a Deus ao meu respeito. Tudo bem até aí? Todo mundo acompanhando? Quem quiser discordar aí, já fala. Pastor, o que o senhor está lendo não é, o que o senhor está falando não é o que está no texto aqui. Pode, por favor, discordar. Tudo bem? Continuamos aí. 14 anos depois ele volta lá para Jerusalém, levando Barnabé e também a Tito. Aí ele diz aqui, verso de número 3, ele fala, nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, ou fazer a circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão, ela era o pré-requisito para você ter direito a todas as promessas feitas para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Guardem bem esse detalhe, porque esse detalhe explica muita coisa da lei. Qual era o pré-requisito, ou seja, qual era a primeira coisa que um judeu ou um gentio tinha que fazer para ter direito às bênçãos de Abraão lá no Velho Testamento? Precisava se circuncidar, né? Circuncidar. Ótimo. Irmãos, agora eu vou ter que perguntar para todo mundo. Irmã Rose respondeu, irmão Felipe. Eu quero ouvir dos outros irmãos, porque isso aqui é muito importante. Circuncidar? Circuncidar. Irmã Cleide? Circuncidar. Então, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, olha, se eu fosse uma pessoa que estivesse observando a lei de Moisés como base e fundamento para o meu evangelho, a primeira coisa que eu tinha falado para Tito era para ele se circuncidar. Mas vejam bem, Tito está comigo há um bom tempo e eu nem pedi para ele se circuncidar. Aí ele vai dizer, e isto por causa dos falsos irmãos que se intermeteram entre vós. Quem eram esses falsos irmãos? Esses falsos irmãos eram os judaizantes, judeus que queriam que os gálatas observassem o que Paulo tinha pregado, que era a graça, mas observassem também todas as regrinhas da lei. Aí nós já avançamos aqui. O que eu quero que vocês vejam, aqui Paulo se opõe a Pedro. Quando, porém, Pedro, Cefas, veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face porque se tornara repreensível. E por que ele se tornara repreensível? Porque quando chegaram alguns enviados por Tiago, o irmão do Senhor, Pedro estava comendo com os gentios. Quando, porém, esses irmãos enviados por Tiago chegaram, Pedro, irmãos, ele se afastou. Ele ficou temendo esses legalistas, esses judaizantes, porque o judeu não podia comer com o gentio. Aí Paulo dá uma bronca em Pedro e diz para ele o seguinte, falou, Pedro, que negócio é esse? Quando você está longe da vista dos judeus, convertidos, vamos usar esta palavra, ao evangelho, você se afasta dos gentios. Mas quando você se afasta dos gentios, mas quando não está diante da vista deles, você come com os gentios. Pedro, você precisa se decidir. Aí Paulo, ele vai explicar. E aqui entra, irmãos, o verso de número 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, olha, nós fomos justificados pelas obras, não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. No verso 18, Paulo diz, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo está dizendo o seguinte, fala, olha, se a lei que nós observávamos, ela não tinha o poder para nos justificar diante de Deus, a lei pela lei, tá? Os mandamentos, as minúcias da lei, as regrinhas da lei, não tinha condição de nos justificar diante de Deus. O que nos justificava diante de Deus era a fé que nós deveríamos depositar no sacrifício lá dos cordeiros. E esse cordeiro representava a Jesus. Mas a letra da lei, as regrinhas da lei, não tinham o poder de nos justificar diante de Deus. Então Paulo fala, ora, se eu não tinha como me justificar, ser justificado diante de Deus pelas regrinhas da lei, e eu torno a edificar aquilo que não serve mais, que é as regrinhas da lei, então eu também estou me tornando um transgressor. É isso que Paulo está dizendo aqui.
Aí ele vai falar, aí entra o ministério da morte. Já começa aqui. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou, Pedro, crucificado em Cristo. E porque eu estou crucificado em Cristo e justificado por Ele, eu não vivo mais em mim, mas é Ele que vive agora em mim, na minha pessoa. Aí ele fala, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo termina o capítulo 2 dizendo o seguinte, ora, se o homem pudesse ser justificado pela lei, por que Jesus precisava vir morrer em nosso lugar? Bastava a lei para nos justificar diante de Deus. Então ele fala negativo. Eu não posso anular a graça de Deus. Porque se a justiça vem, ou a justificação vem mediante a lei, do que adiantou Cristo morrer? Significa que Cristo morreu em vão. Se vocês querem ressuscitar a lei para através dela ser justificado diante de Deus, então segue-se que Jesus, a morte dele não tem sentido para nós. Irmãos, eu sei que eu estou falando correndo aqui, mas deu para vocês entenderem mais ou menos, batendo o olho aí, eu explicando? Eu entendi, né? Jesus, ele não veio para acabar com a lei, para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Isso. É isso que eu entendo. Ótimo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Porque aí nós vamos para o capítulo 3. Tudo bem, então? Vamos lá. Ótimo. Todo mundo entendeu? Agora nós vamos para o capítulo 3, porque nós pegamos o contexto remoto para entender do que Paulo está falando no capítulo 3. Vamos lá. Aí ele vai agora falar para os Gálatas, falou, ô Gálatas, vocês não conseguem entender? Ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele mesmo responde, vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé, porque o Espírito Santo só veio habitar em vocês após vocês aceitarem a Cristo. Então, o Espírito não habitava em vocês porque era a lei que imperava, mas após Jesus ter morrido e mandado o Espírito Santo, agora esse Espírito Santo habita no coração de vocês. Aí ele vai entrar no caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Paulo, ele está se referindo a Abraão, que veio antes da lei. Lembra-se lá? Abraão, capítulo 12 de Gênesis, Moisés, capítulo 3 de Êxodo. Então, Moisés, que foi o mediador da lei, veio séculos depois de Abraão. Então, essa que é a diferença. Então, Paulo já está falando, Abraão, ele foi justificado porque ele creu na promessa de Deus, que através do descendente dele, que era o Messias, Jesus Cristo, todas as nações seriam benditas através da semente de Abraão. Isso está lá em Gênesis, o capítulo 12. Então, Abraão foi justificado porque ele creu na promessa que Deus mandaria quem? Mandaria o Messias. Seria a semente de Abraão, pela qual nasceria aquele que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Depois vocês dão uma olhada lá no capítulo 12 de Abraão. Aí ele vai dizer, aqui olha, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que aqueles que são da fé, que acreditam no Messias como o Salvador, como a promessa que Deus fez lá a Eva e a Adão, que Deus fez para Abraão, são abençoados e justificados, tal qual Abraão fez. Então Paulo está dizendo, ninguém é justificado pelas obras da lei. Nós só somos justificados pela fé na promessa de Deus, que é Jesus Cristo, o Messias. Aqui, irmãos, Paulo vai dizer, verso 10, verso-chave, para você entender 1 Coríntios 3,6. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Mas o justo viverá da fé. Esse viver da fé, eu aproveito e já falo de uma má interpretação que tem nesse texto aqui, que alguns usam por aí também, que diz assim, irmão, você trabalha? Não, irmão, eu vivo pela fé. Irmãos, ninguém vive, carnalmente falando,
e fisicamente falando, biologicamente falando, da fé. Você precisa trabalhar para ter o seu pão cotidiano. Você precisa ter dinheiro para comprar o pão para você se alimentar. Porque ninguém vive pela fé. Quando eu digo ninguém vive pela fé, eu me refiro ao viver biológico, ao viver carnal. Paulo, quando ele diz, o justo vive ou viverá da fé, ele está dizendo isso no sentido espiritual. Então, por favor, se você é um pregador itinerante, se você é uma pessoa que é assalariado da igreja de alguma forma, não use essa expressão, porque essa expressão não está correta. Ô, irmão, você trabalha? Não, irmão, eu vivo pela fé. Ele quer dizer que ele não trabalha fisicamente e que a manutenção da vida dele, do dia a dia dele, é feito através do trabalho que ele presta para a igreja ou que ele presta em prol do reino de Deus. Mas essa expressão não está correta, porque ninguém vive biologicamente pela fé. É como se você perguntasse para ele o seguinte, ô irmão, como que você faz para pagar as suas contas, para você se alimentar? Aí a pessoa responde, não, irmão, eu vivo pela fé, porque é Deus que me sustenta. O que ele quer dizer é isso. Só que não tem nada a ver essa resposta colocando essa expressão bíblica, que o justo viverá da fé. Que viver é esse, irmão, que Paulo está falando? É um viver carnal ou um viver espiritual? Responda para mim com base em Gálatas 3:11. Espiritual. 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 Grande, Manaré? Espiritual. Microfone da Cleide, será que está ligado bem? Opa, boa. Eu até eu ia colocar, né, que a Bíblia também fala que aquele que não trabalha, então também não coma. Boa, boa, Cleide. Então, irmãos, vamos colocar aqui. Tem pessoas que são assalariadas pela igreja, sim ou não? Sim. Sim, tem. Sim. Não tem nada errado nisso, tá? Pessoas que são assalariadas, desde o pastor até, às vezes, a irmã que limpa ali a igreja. Então, é o quê? Pessoas que recebem um salário através do trabalho que ela presta para a igreja. Mas preste atenção no detalhe. Ela recebe o salário dela de uma instituição, uma organização chamada igreja, vai lá, faz as necessidades, né, ou usa esse dinheiro para as necessidades do dia a dia dela, para alimentação, cuidar da família e tudo mais. Então, ela não se sustenta biologicamente da fé. Ela simplesmente trabalha numa instituição chamada igreja, mas a igreja dá o salário para ela. Este justo viverá da fé que Paulo está falando é o viver no sentido espiritual. E vai ficar mais claro para vocês com a leitura dos versos seguintes. Paulo vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque ele se tornou maldito em nosso lugar. E por que ele se tornou maldito em nosso lugar? Para que as bênçãos, ou para que a bênção que ele prometeu lá para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, que diz, em ti, Abraão, através do descendente que virá de você, da sua genealogia, serão abençoados todas as famílias da terra. Todos aqueles que crerem nesta promessa que eu estou fazendo para você, terão vida. Eles nascerão de novo. Eles serão novas criaturas, porque o Espírito Santo habitará no coração deles, convencerá eles do pecado, da justiça e do juízo. Eles serão regenerados, ou seja, terão um novo nascimento. E olha que Paulo está falando a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora vocês conseguem entender o que Paulo está falando lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. Ele sempre associa Jesus como mediador, a nova aliança e o Espírito Santo gravando não em tábuas de carne, mas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o nosso coração. E quem é que faz essa gravação? O Espírito prometido. Quem escreveu 1 Coríntios ou 2 Coríntios? Paulo. Quem escreveu Gálatas? Paulo. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Então, Paulo não pode escrever uma coisa em Corinto e contradizer, através da carta aos Gálatas, o que ele disse lá em Corinto. Olha o contexto lógico do texto aí. Tudo bem? Paulo vai falar, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele está falando da aliança que Deus fez com Abraão lá atrás. Tá? Ele vai usar
todo esse capítulo para falar, todos esses versos agora para falar dessa aliança. Aí Paulo, irmãos, ele vai falar, verso 18. Qual é a razão da lei? Por que Deus deu a lei? A lei foi adicionada por 2 motivos, Paulo vai dizer. Por causa das transgressões, para refrear as transgressões do ser humano, porque se Deus não desse a lei até que viesse o Messias, o homem não teria freio. O homem não teria um modelo. O homem não teria uma orientação para seguir. Então o homem ficaria desenfreado. Então Deus, até que Jesus viesse, Deus deu a lei. Não é a lei somente para o povo de Israel. A lei veio através do povo de Israel, mas a lei que veio através do povo de Israel era para ser anunciada em todo o mundo. Todas as pessoas que olhassem, as nações, que olhassem para o povo de Israel, deveria ter eles como modelo. Então Deus deu a lei através do povo de Israel para refrear o quê? A pecaminosidade do ser humano, para que ele não destruísse a terra como ele fez lá nos tempos de Noé. Porque não havia ainda a lei nos tempos de Noé, e lembra lá o que Deus disse no capítulo 6? Era continuamente mau o coração do homem, porque o homem não tinha essa lei escrita. Irmãos, tá corrido, né? Mas tá dando para vocês entenderem aí um pouquinho? Sim. Tá, pastor, tranquilo. Ô, rapaz, que bom, meu Deus. Será que eu vou dar um nó na cabeça deles agora? Então, vocês estão acompanhando, que eu sei que vocês, esses versos que eu estou citando, vocês conhecem, nós só estamos ligando tudo aqui. Aí Paulo vai falar, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Paulo está falando, mas a lei é ruim? Ele fala, de modo nenhum. Porque se fosse promulgado uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Paulo, irmãos, isso é lindo, olha o que Paulo está dizendo aqui. Fala, gente, falando para os Gálatas, repreendendo Pedro, explicando para os judaizantes, Paulo está fazendo aqui uma hermenêutica completa. Ele está falando, ora, se houvesse a possibilidade de uma lei que pudesse dar vida, não precisaríamos da graça, porque o homem seria justificado através das obras da lei. Mas ele está falando aqui, a lei só foi dada para que fosse refreada o pecado dos seres humanos, olha aqui, ó, até que viesse o descendente. É por isso que a lei foi dada. Até que viesse o descendente. Quem é esse descendente? Jesus Cristo. Aquele a quem se fez a promessa. Paulo está defendendo a lei, tá? Aí ele vai falar, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, ou seja, a nova aliança, nós estávamos sobre a tutela da lei. A lei dizia para nós, não mate, não adultere, não faça isso, não cometa adultério. Isso era para refrear a humanidade. Quando vocês forem se aproximar de mim, mate um cordeiro sem mancha, siga essas regras, porque é através dessas regras que eu vou perdoar o pecado de vocês. Então, esse foi o motivo da lei. Vou perguntar para vocês, é só ler o verso 19. Verso 19. Qual foi os 2 motivos que a lei foi dada através de Israel para a humanidade? Citem para mim. 2 motivos com base em Gálatas 3,19. Para que se eles não vivessem desregrado, né? Por causa das transgressões, para reduzir, tentar reduzir. Ótimo, Cleide. Perfeito. Primeira, vocês mataram. Segunda razão da lei. Está aí no verso 19. Para frear, né? A transgressão da humanidade. Isso, mas uma pergunta está ligada à outra. Essa daí a Cleide já respondeu. Mas a lei, ela foi dada, sim, por essa razão, para frear. Mas ela foi dada até que viesse quem? Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus. Exatamente. Então a lei foi dada para frear transgressões e ela era uma forma de nos conduzir até Cristo, até que viesse aquele que foi prometido. Continuemos agora. A lei nos serviu de aio aqui, ó. Verso 24. A lei nos serviu de aio a fim de nos conduzir a Cristo. Aio, irmãos, aí é um professor, um guia, um orientador. Então a lei apontava para Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não estamos mais subordinados ao aio. Ótimo. Chegamos ao verso
final. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros da promessa. Muito bem, nós lemos todo o verso e agora vocês vão pegar um versículo chave, porque a lei é aquela que dá vida e é mediante a lei que o justo, ele vive pela fé. Peguem aí o verso e diz para nós, cadê o verso? Sumiu aqui. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está mais para cima. Isso. Está aqui, ó. O verso 3:13. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse verso aí, ele tem base, irmãos, né? Lá em Deuteronômio 21, 23, e vai falar que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, aquele que se contaminar com um cadáver, e tem a ver com essas questões. Então, o que Paulo está falando aqui? Toda pessoa que quer viver com base na lei, ele é maldito. E todo aquele que é maldito, sob a lei, ele tem que morrer. Então, o que Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios 3:6, e é claro em Romanos, na própria carta aos Coríntios ele diz isso também, mas eu peguei Gálatas aqui porque está mais claro, o que Paulo, trocando em miúdos, ele quer dizer é o seguinte, fala, gente, se qualquer pessoa quiser viver com base nos ditames da lei, ele quiser ser justificado com base na letra da lei, ele é maldito. E por que ele é maldito? Porque ninguém consegue viver com base na lei. Não há como. Tiago vai dizer, aquele que guardar toda a lei, ou tentar guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, ele é o quê? Culpado de todos. Então, ninguém consegue guardar toda a lei, porque se você tropeçar num só ponto da lei, você é culpado de todos, ou de toda a lei. Tudo isso, Paulo vai passar para nós o seguinte, que o homem só pode ser justificado diante de Deus, que o justo, ele só vive pela fé na promessa, e não por guardar a lei. Porque se você tentar guardar a lei, você está perdido, você se tornará um maldito, porque todo homem, numa hora ou outra, ele vai tropeçar. Pergunta básica, tem algum homem, ora, o Jesus humano, que não cometeu algum pecado em toda a vida dele? Existe algum ser humano, algum comedor de feijão, com exceção de Jesus Cristo, o homem, que nunca pecou? Todos pecaram. Não, acho que todos pecaram, né? Romanos 3:23, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, gente, se vocês cometerem um pecado, como a lei manda vocês não cometerem, vocês estão destituídos da glória de Deus. Então, o que é a lei? A lei diz o seguinte, por isso que ela é considerada um ministério da morte. A lei diz, não adulterarás. Tá bom. E se você adulterar, o que a lei mandava fazer com você? Matar. Apedrejava. E você, consequentemente, morria. Então, a lei só dizia o seguinte, não faça tal coisa. A lei tinha o poder de salvar você? Não. Não. Ela só dizia o seguinte, não faça isso. Você fez, a lei dizia, mata. Porque ele transgrediu uma lei. Então, qualquer pessoa que quer viver debaixo dos ditames da lei divina, no sentido da lei dada a Moisés, ele está debaixo da morte. Vou dar um outro exemplo, claro para vocês, do que era a lei de Moisés. A lei de Moisés era como se fosse um espelho. Você chega diante do espelho, e o espelho, ele mostra todos os seus defeitos e todas as suas qualidades. Mostra que você, ali as irmãs, né, não está ali com um pintinho no rosto, mostra que eu sou careca, mostra que você tem algum defeito. O espelho mostra tudo isso. Mas o espelho pode fazer alguma coisa para consertar esses defeitos? Não. Não. A lei é do mesmo jeito. A lei mostrava os seus defeitos, porém ela não podia consertar os seus defeitos. A lei não podia, pela própria lei, te salvar. Por isso que você tinha que oferecer lá o cordeiro
quando você transgredia um mandamento que era passível de sacrifício. A lei simplesmente falava, não cometa tal coisa, porque se você cometer tal coisa, você está perdido. Jesus Cristo cumpriu a lei e mediante a graça, por isso é que é vida. Jesus Cristo disse, não adulteras, não adulterarás. Jesus veio reforçar o que a lei disse. Porém, irmãos, dentro da graça, se nós adulterarmos e, no nosso caso, no tempo da graça, nos arrependermos, há perdão para nós, sim ou não? Sim. 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 Por isso que a graça é o ministério da vida. Porque Jesus, lá em 1 João, capítulo 2, o verso 1, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo que nós temos um advogado justo e fiel. No verso anterior, ele vai dizer, escrevo-vos para que não pequeis. Mas como vocês são seres humanos falhos, passíveis de pecado, se vocês agora pecarem, vocês têm um advogado chamado Jesus Cristo. Não se desesperem. O fim não chegou para vocês. Se arrependam, peçam perdão e o Cordeiro de Deus que cumpriu a lei, o advogado que intercede por nós junto ao Pai, perdoará vocês. Então, a graça não veio para trazer a morte. E nem a lei veio para trazer a morte. Mas por conta das transgressões do ser humano, o ser humano não conseguia cumprir a lei. Agora nós vamos voltar e o texto de 1 Coríntios 3 vai ficar, 2 Coríntios 3, na verdade, vai ficar claro para vocês. Voltem lá no texto e agora nós usamos contexto inicial, usamos contexto imediato, usamos contexto remoto, usamos contexto histórico, usamos contexto literário, só não usamos aqui o contexto gramatical para falar do grego, aqui do hebraico, mas caso haja alguma pergunta nesse sentido, a gente pode também, sem problema nenhum, consultar aí os versículos, tanto no Velho Testamento no hebraico, como os versículos do Novo Testamento, também no grego, para que não fique nenhuma dúvida. Irmã Nailê, a senhora já levantou a mão, já deixa a senhora falar, mas eu quero concluir aqui para vocês tirarem todas as vossas dúvidas. Agora, eu acredito que quando vocês leem esse verso, depois de uma hermenêutica bem feita, o verso fica claro para vocês. Então, essa nova aliança que Paulo está falando aqui, traduzido em outras palavras, o que é essa nova aliança? Respondam para mim. Novo Testamento. Ótimo, Cleide. Mais alguém? Vamos lá? Do Novo Testamento. Não da forma que a Cleide respondeu, porque aí fica fácil. De forma diferente. Existem várias formas de responder. Traduz o Novo Testamento. Agora é sobre a graça. Graça. Sem ser Novo Testamento, sem ser graça. De uma outra forma. Em Jesus Cristo. Perfeito. Em Jesus Cristo. Ele é o quê? A síntese do Novo Testamento é a síntese da graça. Em Jesus Cristo, nós temos a nova aliança. Muito bem. Não da letra. O que é essa letra? A lei. As tábuas. A lei. Só são os 10 mandamentos ou toda a lei? A lei baseada em obra. Todas as leis. Todas as leis, não só são os 10 mandamentos. Ele vai falar, não da letra, mas do Espírito. Que Espírito é esse aqui? Espírito Santo ou Espírito do homem? Espírito Santo. O Espírito Santo. Por que a letra mata? Por que a letra mata? Porque a letra é dura, né? Essa lei. Porque a lei é baseada, a letra mata porque ela é baseada numa lei de obra. A lei que ensina, a lei que protegia. Se pegasse só a isso, não alcançava a graça. Que a graça é baseada na fé. Isso, tá bom, irmã Nelê. Assim, entendi perfeitamente aí o que a senhora quis dizer. Mas mais alguém para complementar toda essa ideia? Porque a letra mata, poucos entendem o que Paulo está querendo dizer aí. Porque a pessoa estava escrito. os pensamentos. A lei do que estava escrito. A lei do que estava escrito. Isso. Isso, dá um exemplo aí para mim. Pega a lei e dá um exemplo. Por que ela matava? Porque tudo aquilo que estava escrito na lei, se você descumprisse a lei, você ia morrer, porque a lei mandava você não errar. Se você errasse, a lei ia fazer você matar, morrer, porque estava escrito na lei. Perfeito. Ótimo. Mas Porque a lei, o propósito da lei, né, nunca teve o propósito de justificar os nossos pecados. Excelente. E outra coisa, a lei também era, colocava tipo assim, um exemplo ali, o freio dos transgressores, até que se cumprisse Jesus Cristo.
Isso, ô irmãos, que aula abençoada, viu? Parabéns, vocês entenderam direitinho, para nós finalizarmos essa parte. Mas o Espírito vivifica. Que Espírito de novo é esse? Espírito do homem ou Espírito Santo? Espírito de Deus que nos convence do pecado. Isso. Por que ele vivifica? Por que ele dá vida? Por que a letra mata, mas por que o Espírito dá vida? Por que a letra mata, Paulo dizendo, e o Espírito é o contrário, o Espírito dá vida? Porque a lei não consegue mudar ninguém, mas já Jesus, quando veio, né, ele consegue nos perdoar, ser o nosso advogado, nos perdoar Isso, mas através do Espírito Santo. do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, habitando em nós, nos dá condição para cumprir os ditames da lei divina. Então, quando o crente não... Vamos pegar um exemplo que eu coloquei adultério aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. Quando um nascido de novo, irmãos, não adultera, não é porque ele está indo na força dele. Não, porque eu sou um homem sério, porque eu sou um homem responsável, porque eu sou uma mulher séria, uma mulher responsável. Não necessariamente. É porque o Espírito Santo está trabalhando dentro da tua alma e está te dando força para que você não possa cometer pecados que vai ferir a lei divina. Por isso que Paulo, lá em Gálatas, o capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai falar da carne, e representa ali a tentativa de obediência à lei, e ele vai falar do fruto do Espírito. Então é o Espírito Santo em nós que faz com que nós possamos ter vida. Uma vida, primeiramente, ser renascidos de novo, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, depois que nós nascemos de novo, esse Espírito Santo nos capacita e nos dá força, morando em nós, a cumprirmos agora todas as ordens divinas. Inclusive a lei moral que está lá no Velho Testamento. Então lá está, não mata, não adultera, não diga falso testemunho, adorarás ao Senhor teu Deus. Tudo isso é o Espírito Santo que faz em nós, nos dando vida. Agora, por que o incrédulo não consegue e não pode dizer que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus? Porque ele não tem o Espírito Santo. Ele não nasceu de novo. Então ele tenta viver ele tenta lutar contra o pecado por ele mesmo. Aí ele vai incorrer na mesma situação dos judeus, que tentavam observar a lei pelas próprias forças e não depositavam a fé nos sacrifícios ali que eram feitos e, consequentemente, no Messias que viria, pelo menos a maioria dele. Tudo bem aí, irmãos? Agora eu entendi, né? Que Opa, ficou claro? Ficou claro que eu entendi. Não sei se é isso. Nos afirma que nossa confiança, que a nossa capacidade que nós temos, não temos condições de ver a Deus por nossos próprios méritos, mas conseguimos alcançar o Senhor através da graça. Irmãos, vocês conseguem perceber? É isso que eu quero, como nós estamos terminando a matéria de hermenêutica, e só teremos mais uma aula, que é quarta-feira que vem, e aí nós já entraremos em bibliologia. Vocês percebem por esse verso, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vocês já leram esse verso, ouviram pelo menos esse verso, uma dezena, centena, não sei, de vezes. Vocês percebem que quando se faz uma hermenêutica bem feita do texto, olha quanta preciosidade nós conseguimos buscar desse verso, só desse verso. Imagina se nós pegássemos cada verso da Bíblia, que isso é impossível, né? Nós teríamos que ter aí pelo menos umas 50 vidas aqui na Terra para conseguirmos fazer isso. Mas numa hipótese, pegar aí cada verso da Bíblia que nós achamos que nós entendemos aquele verso. E nós falamos, rapaz, eu vou me aprofundar nesse verso aqui, eu vou buscar, entender melhor esse verso, eu vou vasculhar esse verso. Cada vez que nós fizéssemos isso, a nossa visão acerca da Bíblia se tornaria bem mais clara. E eu gostaria, já que eu estou tendo a oportunidade de falar, dentro dessa matéria de hoje, a lição que você abordou, o pastor abordou, então eu posso dizer que o apóstolo Pedro, ele era indouto acerca desse Novo Testamento, Odilon, visto que ele fazia tanta questão da circuncisão, e quando ele era enviado ali à casa de Cornélio, ele teve aquele povo por imundo. A gente pode falar assim que ele não conhecia totalmente a palavra de Deus, a graça de Deus, então? Isso. Ótimo, Cleide, excelente pergunta. Então vamos lá, irmãos. Lembre-se, Jesus veio, os discípulos
passaram por todo o processo, eles não compreenderam que Jesus era o Messias, Jesus morreu, ressuscitou, eles começaram a entender, Jesus ficou 40 dias ali aparecendo para eles, explicando para eles. Jesus mandou o Espírito Santo trabalhava na vida deles. Só que o que aconteceu com os discípulos? Os discípulos, eles eram judeus. Imagina você passar a vida toda martelando, as pessoas martelando, você tem que guardar a lei, você tem que guardar a lei, você só é salvo se você guardar a lei, você não pode adulterar, você não pode comer animal imundo. Então, isso estava massificado na cabeça dos discípulos. Pedro, ele era um pescador. Então, Pedro não tinha a cultura que Paulo tinha. Paulo, quando se converteu, o Espírito Santo atuou na vida de Paulo, Jesus deu revelações para Paulo acerca da palavra, e Paulo captava a mensagem com muito mais facilidade. Os discípulos demoraram um tempo para que eles pudessem entender a diferença entre a graça e a lei. O que aconteceu? Demorou-se tempo para eles entenderem que a salvação só era pela graça. Por isso, e Deus teve que usar Paulo, e vocês vão se lembrar que o próprio Pedro vai dizer na epístola dele, primeira epístola, Pedro ele diz assim, escrevendo lá para os dispersos, né? Fala, gente, como Paulo vos escreveu, e há pontos difíceis de entender. Por que Pedro escreveu isso? Fala, porque a lei estava tão massificada nos nossos corações, que quando Paulo agora vem falando da graça, que Jesus falou para nós, nós ainda estamos tentando entender sobre essa questão. Tudo bem? Primeiro ponto. Segundo ponto, Cleide, até hoje, nós estamos falando do século 21, os crentes das nossas igrejas não conseguem diferenciar também muitas questões. E lembre-se, quando Pedro estava ali no início com Paulo, que Paulo teve que repreender, as epístolas não tinham sido escritas. Os evangelhos não tinham sido escritos. Quando Paulo faz essa repreensão a Pedro, irmãos, fazia praticamente 3 anos que Pedro tinha verdadeiramente se convertido. Então, o que acontece? Pedro ainda não tinha aquela noção dessa diferença entre a lei e entre a graça. Hoje, se nós perguntarmos nas nossas igrejas por que Paulo disse a letra mata, mas o Espírito vivifica, qual foi a finalidade da lei? Irmãos, pouquíssimas pessoas vão conseguir explicar para nós a diferença entre a lei e a diferença entre a graça. Pouquíssimas pessoas. Mesmo nós tendo à nossa disposição toda a Bíblia, tendo à nossa disposição dicionários, comentários, a tradição da igreja de 2000 anos, poucas pessoas conseguem entender. Que dirá os próprios discípulos naquele primeiro momento? Eles foram entendendo com o passar do tempo. Aí tem a passagem que a Cleide citou, que Deus teve que trazer revelações para eles e falar, gente, estou tirando vocês dos ditames da lei. Pedro, não torne impuro, Pedro, aquilo que eu purifiquei. Vocês têm que agora pregar o evangelho para os gentios. Então eles foram se desligando aos poucos. Então, Cleide, resposta final. Nesse sentido, você pode dizer sim, que Pedro, no início da sua fé, ele teve dificuldades em entender a diferença entre a lei e entre a graça. Pedro era, nesse sentido, um indouto. Tá? Ele era o quê? Uma pessoa que não tinha ainda o conhecimento. Ele era um neófito. Era um novo convertido, literalmente, um novo convertido, e é por isso que ele não entendia bem. Pergunta básica para todos vocês. Um novo convertido, ele tem dificuldade em entender a Bíblia? Sim. Pedro era um novo convertido, sim ou não? Sim. Então ele teve dificuldade. Agora, qual é a diferença entre Pedro e entre Paulo? Porque na mocidade de Pedro aprendeu a pescar e tinha um conhecimento básico da lei judaica. O conhecimento da Torá, o conhecimento que se passava na sinagoga, mas Paulo não. Enquanto Pedro estava pescando, Paulo estava aos pés de Gamaliel estudando a Torá de forma profunda. Então essa era basicamente a diferença entre os dois. Tudo bem? No passado, e quando eu digo um passado recente, não se tinha, não é que não se tinha, sempre teve a necessidade de estudar, mas o público era outro. A maioria dos nossos irmãos que já partiram para o Senhor eram
analfabetos, semi-analfabetos, eles estão justificados. Irmãos, me incomoda quem fala mal desses nossos irmãos, como se fossem, nossa, eles eram ignorantes, tal, até mesmo alguns que usavam esse verso, mas eu estou falando aqueles que viveram lá atrás. Pensa aí, eu vou pegar até, irmãos, aqui as nossas mães, né? Talvez até o Pedro Juan já está fora disso aí, mas eu vou pegar o meu caso, da Cleide, irmão Paulo e da Nailei. Felipe e o Pedro aí, que são mais novos, já começam a ficar fora. Até as nossas mães. A minha mãe era analfabeta, não sabia, né, analfabeta de tudo, não era semi-analfabeta. Minha mãe não sabia como era a expressão, assinar um nome. Então, qualquer coisa que se dizia, que estava escrito na Bíblia, eles acreditavam, porque eles não tinham como fazer uma hermenêutica como nós temos condições de fazer hoje. Eles não tinham comentários, eles só tinham uma Bíblia, e às vezes nem Bíblia todos tinham, como a minha esposa Nailei, ela fala que ela veio ter uma Bíblia dela mesma com uma certa idade. Então, era até difícil você ter Bíblia. Então, eles estão, irmãos, justificados de terem cometido erros de hermenêutica. Agora, a nossa geração, todos, e passando aí para a geração do Felipe, e principalmente a geração que está vindo aí do Pedro, são inexcusáveis, ou seja, não tem desculpa para falar coisas que não estão na Bíblia, para pregar coisas que não estão na Bíblia, para fazer uma hermenêutica errônea. Sabe por quê? Porque hoje todos têm acesso a uma educação, pode não ser uma educação de qualidade, mas é melhor do que os nossos pais que tinham que optar. Ou trabalhava, ou estudava, não tinha opção. Então, para não morrer de fome, a maioria deles estudava. Aliás, trabalhava. Com raras exceções, alguns conseguiam ir para a escola. Então, o público hoje não aceita mais um pregador, um ensinador, um pastor que não tenha estrutura bíblica no que ele está falando. Então, hoje tem uma cobrança muito grande. Sem contar que eu estou dando aula de hermenêutica para os irmãos aqui. Se vocês quiserem ver se o que eu estou falando está de acordo com o padrão aí da disciplina, irmãos, um cliquezinho teu, uma digitação tua aí no Google, no YouTube, você tem condições de pesquisar várias pessoas falando do mesmo tema. Então, hoje, está muito fácil, em comparação com o passado, o acesso à informação. Claro que essa informação precisa ser filtrada também, mas você tem acesso. Então, nós que temos aí responsabilidades de pregar para pessoas, pregar na igreja, ensinar, pastorear, que seja a tua função. Ah, Mandilão, não tenho nenhuma função ministerial, mas você prega para outras pessoas, mas você instrui outras pessoas, não tem como. Como o Felipe aí, veio outros irmãos citando para ele. Se chegar um irmão de uma outra denominação, que ele citou aí, e fala, não, irmão, esse versículo quer dizer isso, o Felipe já tem condições de falar, não, irmão, você está equivocado, esse verso não quer dizer isso, e buscar, e passar para ele a explicação correta. Então, hoje, não tem desculpa para nós não fazermos uma hermenêutica correta. Tudo bem? Na próxima aula, se ficou alguma coisa dessa aula, que alguém quiser fazer comentário, não tem problema, pode levantar a mão. Na próxima aula, falar, pastor, na aula passada eu queria acrescentar isso, eu fiquei com dúvida nisso, tal, pode jogar para a aula que vem, a gente responde, te dá aí a palavra e nós fechamos a aula. Irmão Cleide, por gentileza, ore e nós acompanharemos a senhora em oração. Amém. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te dar graça, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de cada dia estar aprendendo mais a tua palavra. Abençoa o teu servo, que está nos ensinando, e abençoa cada participante, inclusive eu, Senhor. Abra o nosso entendimento para a glória do teu santo nome, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Cleide. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Até quarta-feira, encerrando a disciplina de hermenêutica, viu?